não teve trilha. Teve trabalho nessa trilha. Pessoal, estou muito feliz em estar com todos vocês aqui nesta noite. Muito feliz. A galera de Vertentes, cadê vocês? De novo, ninguém ouviu, né? Galera de Vertentes, cadê vocês? Aí tá certo, muito bem. Cara, estamos muito felizes porque estamos recebendo a galera de Vertentes aqui nessa noite. Galera que nós amamos de paixão. Tivemos ali sábado, sexta-feira, né? Sexta-feira, com a galera lá em Vertentes e fizemos aquele PG muito top. E, cara, como foi bom. Como é bom estar com vocês aqui. Pessoal, eu quero dar continuidade à mensagem que eu estava pregando semana passada. Então, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aleluia. Amém? Romanos capítulo 8, eu quero que vocês projetem aí o versículo de número 6 em diante. Romanos capítulo 6, a partir do versículo... Romanos 8, a partir do versículo número 6. Amém? Antes de ler com vocês, eu quero pedir a todos vocês, a galerinha que estava tomando água já retornaram já? Queridos, eu quero convidar você para nós fazermos mais uma oração nessa noite. Então curva a tua cabeça, tá bom? Queria que você curvasse a sua cabeça nesse instante para nós orarmos. Ó, eu tive um domingo espetacular. O dia foi muito top hoje. Quando eu me coloquei de joelhos ali, eu fiz uma oração ao Senhor, dizendo: Pai, muito obrigado. Muito obrigado por minha vida, muito obrigado pela igreja, muito obrigado por minha família, muito obrigado pela trilha também. Então assim, eu tive um domingo muito bom. Eu não sei como foi o teu domingo, mas eu queria que nós orássemos nesse momento. Eu queria que você fizesse uma oração, mais uma oração. Eu sei que você já orou aqui nessa noite, mas eu queria que nessa noite nós orássemos pedindo misericórdia para Deus falar conosco. Amém? Amém? Então curva a tua cabeça. Vamos orar? Amado Deus, aqui estão teus filhos nessa noite. Aqui nós estamos nessa noite. E eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor Deus, de sermos teus filhos. Quero te agradecer pelo privilégio de termos a tua presença, de sentirmos tua presença, sermos tua igreja e podermos estarmos aqui nessa noite como irmãos juntos. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu não sei como foi o dia dos meus irmãos, mas eu quero nesse momento te pedir: Deus, fala conosco nessa noite. Que o Senhor nos traga orientações para o nosso crescimento. Que o Senhor nos leve a refletirmos acerca da nossa vida espiritual. Que o Senhor nos leve a olharmos para dentro de nós, para vivermos algo muito mais intenso contigo. A minha oração, Deus, é que o Senhor venha falar com cada vida que está nesse lugar. Que o Senhor venha falar com cada filho seu que está nesse lugar. Senhor, que eles sejam totalmente tocados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito.
que haja um renovo, que haja um despertamento, que haja uma ressurreição nessa noite. Meu desejo, Pai, é que eles ouçam, que nessa noite seja, que nós venhamos ouvir um brado, a Tua palavra dizendo: o meu filho estava morto e reviveu, o meu filho estava perdido e foi achado. A minha oração é que nessa noite haja ressurreição nesse lugar. A minha oração é que nessa noite haja despertamento nas vidas dos Teus filhos que adentraram por estas portas e por esses que se encontram nesse momento nos assistindo através dessa live. Pai, que Teu Espírito visite a mente e o coração dos Teus filhos e que nós venhamos ser totalmente levantados, erguidos. Que a Tua palavra, como veio ao profeta, diga: ó, coloca-te em pé. E que nós venhamos nos colocar de pé diante de Ti. Senhor, que haja restauração espiritual, que haja despertamento espiritual. O Teu filho que não mais orava, que a partir desse dia, ao chegar em casa, que ele sinta vontade de entrar no quarto e falar contigo. O Teu filho que não mais te sentia, que nessa noite ele sinta como nunca antes ele sentiu a Tua presença ardente do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que nessa noite aconteça um despertar, um avivamento sobrenatural, não provocado por homens, mas provocado pelo fogo que arde em nossos corações, que como foi em Pentecostes, seja hoje também nesse lugar. Que línguas como de fogo recaia sobre Teus filhos, que o coração deles palpite, dizendo: Pai, eu quero mais da Tua presença, eu quero mais da Tua presença. Uou! Narabia sori bikovia shada ramanaias. Derekamanarabia sori kamanabia sori komanabia sori kancho naramanabahai. Ulekamanabia komanaya sori kancho melebia babaya sori kamanai. Pai, em nome de Jesus, que nossas mentes estejam abertas, que os nossos corações estejam prontos a poder, Deus, ouvir a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8. A minha versão, que eu estou lendo, a NAR, ela vai dizer: porque a inclinação da carne, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8: portanto, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Semana passada eu trouxe uma mensagem que nós mostramos as consequências de nós andarmos segundo a nossa carne. Nós mostramos que quando nós andamos segundo a inclinação da nossa carne, nós muitas vezes ficamos mal emocionalmente. Eu mostrei a razão disso, porque o pecado ele consegue arrancar a paz, a tranquilidade de dentro do coração de uma pessoa. Quantas e quantas vezes eu falei isso, quando eu vejo um cristão chegando na igreja, cabisbaixo, sem autoestima, sem estímulo para viver, automaticamente eu digo: cara, esse cara infelizmente não está desfrutando da vida do Espírito, mas ele está andando segundo a carne. E é interessante que o pecado, ele consegue, de fato, nos deixar para baixo. O pecado, ele tira a sua felicidade, o pecado, ele tira a sua paz, o pecado, ele tira a sua autoestima. Você vem para o culto, você não consegue louvar. Você vem para o culto, você não consegue pular. Você vem para o culto, você não consegue falar em línguas. Porque, infelizmente, o teu emocional está totalmente destruído por conta do pecado. Nós observamos que quem anda segundo as inclinações da carne também, não somente tem o seu emocional atingido, como também tem o seu espiritual atingido. E nós observamos o texto de Adão e Eva, quando eles pecaram, e todas as tardes Deus ele descia e se comunicava com Adão e com Eva.
E quando eles pecam, o texto diz que quando Deus ele desce no jardim, e ele diz: Adão, onde estás? Ele vai dizer: Senhor, ouvimos tua voz e nos escondemos, porque estávamos nus. Em outras palavras, quando o homem ele está mal espiritualmente, quando ele anda segundo a carne, ele se ausenta da presença de Deus, e ele anda por lugares e faz coisas as quais não deveria fazer, porque Adão tinha sido criado para estar no centro da vontade de Deus, mas por conta do pecado ele vai estar dentro das árvores, escondido, vendo Deus. Nós observamos as consequências de andar segundo a inclinação da carne. Também nós observamos semana passada o que acontece quando uma pessoa ela anda segundo a inclinação do Espírito. Nós mostramos que quando você anda segundo a inclinação do Espírito, quando você anda no Espírito, é o inverso, é o oposto. O seu emocional fica legal. Você é aquele cara cheio de ousadia, cheio de autoestima. Quando o pastor diz: galera, vai ter uma ação de evangelização, o seu primeiro é dizer: pastor, eu vou estar junto com você. Ó, conta comigo, vamos orar e expulsar demônio em nome de Jesus. Quando você está bem, o teu emocional fica lá para cima. Quando você está bem, o teu espiritual, cara, ó, fica 100%. E quando alguém diz: cara, tem um demônio ali, eu vou lá expulsar em nome de Jesus. Tem alguém fraco, eu vou lá visitar e vou levar vida para a vida dele. A vida no Espírito, ela é o oposto. Alguém que anda no Espírito, que está de bem, que está alimentando o seu Espírito, cara, ele é ousado. Ele é espiritual, ele tem a palavra. Quando alguém está caído, ele tem a palavra. Quando alguém está fraco, ele ora. Ele é aquele cara que não falta ação, não falta movimentação de Deus na vida dessa pessoa. Ele é cheio de Deus. Ele reflete Deus. Ele vê Deus em tudo, e ele tem uma palavra em todas as áreas da vida, em todas as consequências que acontecem com ele. Ele tira algo bom e ele consegue aplicar para edificar pessoas, porque ele está andando segundo o quê? O Espírito. Segundo o Espírito. E eu fiz uma interrogação semana passada. Eu disse: cara, e o que fazermos para andarmos segundo o Espírito? E eu disse: domingo que vem eu falo isso para vocês. O que fazermos para mantermos nosso espírito fortalecido? O que fazermos para sermos aquele crente que, cara, não anda segundo as inclinações da carne, mas anda segundo a inclinação do Espírito? O que fazermos, pastor? Como eu consigo ser esse cara espiritual? Como eu consigo ser esse cara que tem a palavra, esse cara que é ousado, esse cara que ora, esse cara que movimenta-se no poder e na unção do Espírito? O que eu devo fazer, pastor? Porque andar segundo a carne é muito fácil. Andar segundo a carne e se encher dela, é só você parar de vir para o culto, é só você parar de ler a Bíblia, é só você parar de ler louvores, é só você parar de fazer um monte de coisas legais que você está fazendo. Aí tua carne ela vai predominar. Mas o que fazermos para andarmos segundo o Espírito? Primeiro, para termos uma vida regrada no Espírito, para termos uma vida cheia do Espírito, nós precisamos ter uma vida regrada em oração. Precisamos ter uma vida regrada em oração. Se você não ora, dificilmente você vai ser alguém cheio do Espírito Santo. Se você não tem tempo de comunhão com Deus, dificilmente você vai ser alguém ousado no Espírito Santo. Pastor, eu quero ser aquele cara que quando ora, que quando canta, alguma coisa acontece, as vidas se convertem. Cara, para isso acontecer, você vai ter que ter uma vida cheia do Espírito Santo. E para ter essa vida cheia do Espírito Santo, você precisa orar. Quando nós oramos, nós fortalecemos nossa alma, nós fortalecemos nosso espírito. Quando nós oramos, nós ficamos mais próximos de Deus, e automaticamente a nossa carne perde efeito. Eu vejo algumas pessoas dizendo: pastor, eu quero viver uma vida cheia do Espírito, ou eu quero vencer o pecado, mas não ora. Não tem tempo de conversa com Deus, não tem tempo de comunhão com Deus. E eu fico me imaginando: cara, como é que você vai se tornar? Como é que você vai vencer as tuas inclinações? Como é que você vai vencer os teus desejos? Como é que você vai vencer as tuas vontades se você não tira tempo para falar com Deus? Se você não comunga com Deus, se você não fala com Deus, se você não se apresenta diante dele. Cara, não houve, nunca houve, nem nunca vai existir alguém como Jesus. Jesus, cara, ele era 100% homem, mas também 100% Deus.
Jesus, ele era divino, os demônios se prostravam diante dele, mas ele sentia também no corpo a tentação a qual nós tentamos, a qual nós sentimos. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele não é um sumo sacerdote que não pode nos compreender. Pelo contrário, ele nos compreende porque tudo que nós passamos, ele também passou. Então Jesus, de fato, ele sentiu na pele, no corpo, todas as aflições e tentações às quais, de fato, nós somos tentados. Mas ele não cedeu. Mas ele mesmo sendo Deus, ele orou, cara. Constantemente você vai ver Jesus se retirando, indo para os lugares secretos, de fato, orar, pedir graça, pedir misericórdia. Aí nós, miseráveis pecadores, queremos viver uma vida cheia de Deus, vencer o Espírito, mas não oramos, não comungamos, não tiremos um minuto sequer por dia para de fato nos colocarmos de joelho diante de Deus e dizer: Pai, misericórdia de mim, me ajuda. Eu quero vencer a minha carne, eu quero vencer os meus desejos, eu quero vencer as minhas tentações. Uma das áreas às quais mais atinge os seres humanos é a área da sexualidade. É uma das áreas mais complexas de se lidar com ela. É a nossa sexualidade, é as nossas vontades, é os nossos desejos. E constantemente eu recebo muitas pessoas: pastor, eu estou com problema nessa área. Pastor, eu não estou conseguindo lidar com os meus desejos, com as minhas vontades. O que fazer, cara? Para vencermos a nossa carne e nos enchermos do nosso espírito, nós temos que cultivar uma vida de oração. Se nós não tivermos esse hábito, nós não iremos conseguir. Não há cristão forte se ele não orar. Não há cristão poderoso se ele não orar. E eu lhe faço essa pergunta aqui nessa noite: como está a tua vida de oração? Você tira tempo para falar com Deus? Você tem momentos a sós com Deus? Porque, cara, nós gastamos muito tempo conversando com muitas pessoas. Nós gastamos muito tempo conversando com muitos amigos. Nós passamos muito tempo nas nossas redes sociais. Mas em meia hora, 20 minutos de oração diante do Pai, você e Ele, dizendo: Pai, eu preciso, me ajuda, me socorre. E aí, tem rolado esse papo com o Pai? Você tem conversado com Ele? Não precisa você me responder, mas eu sei que muitos de vocês não têm essa conversa com o Pai. Muitos de vocês não oram. Muitos de vocês não gastam tempo, na realidade, para se fortalecer espiritualmente. Eu gostaria que colocasse Lucas capítulo 22. Vamos ver a vida, isso, regrando a vida de oração. Coloca Lucas capítulo 22, versículo 44. Porque se nós não orarmos, nós não iremos conseguir fortalecer a nossa alma. Nós jamais iremos viver uma vida plena no Espírito se nós não conseguirmos de fato. 46. Jesus estava no processo de oração. Aí ele estava orando, ele deixou os discípulos orando em um local. E depois ele voltou para ver como estavam os discípulos. Aí ele pega os discípulos dormindo. E veja o que ele diz para os discípulos: porque estão dormindo? Perguntou-lhes: levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Nós queremos fortalecer nossa carne, mas nós não oramos. Nós não gastamos tempos com Deus. Nós não tiremos um momento a sós com o Pai. Jesus, ele chega para seus discípulos, ele diz: olha, vocês estão dormindo, vocês estão despercebidos, vocês precisam orar para que vocês não venham cair. Algumas traduções vão dizer para que vocês não venham entrar em tentação. Então, pastor, como eu venço as tentações que vêm sobre minha vida? Cara, orando, regrando um tempo diante do Pai. Porque se nós não tivermos esse hábito, infelizmente, mais cedo ou mais tarde você não estará aqui. Um cristão que não ora, um cristão que não cultiva a sua vida de oração, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, ele será dominado, ele será tragado pela sua carne e não irá permanecer diante do Senhor. Então é importantíssimo isso. Mas sabe qual é o problema? O problema nosso é que nós temos um relacionamento com Deus como se porventura Deus fosse o nosso intrigado, como se porventura Deus fosse o nosso inimigo.
Imagina um casal que mora numa casa, e esse casal, eles não se falam, passa meses sem se falar. Se coloquem em pé, por gentileza, todos vocês. Bem, faz assim. Você estica aí os braços para cima. Isso. Outro assim. Sente-se agora, por favor. Bem. Cara, sabe como é que nós cultivamos nosso relacionamento com Deus? Muitas vezes nós tratamos Deus como se Deus fosse nosso inimigo. Nós habitamos com Ele, mas nós não falamos com Ele. Nós habitamos com Ele, mas nós não temos tempo de relacionamento com Ele. Nós afirmamos que Ele habita em nós. Eu sou casa e morada do Espírito Santo. Eu lhe pergunto, como é que Deus pode habitar em você, mas você não fala com Ele? Deus porventura é teu inimigo? Deus porventura é teu intrigado? Você está de mal com Deus? Porque você disse que Ele habita em você, mas você não fala com Ele? A grande realidade é que muitas vezes o nosso relacionamento parece um relacionamento de dois estranhos. Porque nós afirmamos que Deus é minha morada, Ele habita em mim, mas eu não falo com Ele, eu não tiro tempo, eu não me comunico com Ele, eu não tenho um relacionamento com Ele. Na realidade, Deus está mais para um estranho do que um pai para você. Então é de suma importância nós entendermos isso. Não existe vida plena no Espírito, não existe vida satisfeita no Espírito, se nós de fato não cultivarmos uma vida de oração. Precisamos orar, é importantíssimo, é urgente. Jesus chegou para os discípulos e disse: olha, orem para que vocês não entrem, não caiam em tentação. Qualquer um de nós que estamos aqui, se nós não orarmos mais cedo ou mais tarde, nós iremos cair em tentação. Jesus, ele passou 40 dias no deserto, orando e jejuando. Por isso é que quando Satanás aparece, Jesus ele rebate, ele resiste a todas as tentações. Em segundo lugar, para nós mantermos uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos regrar uma vida de jejum. Regrando uma vida de jejum, é que de fato nós iremos conseguir vencer as inclinações da nossa carne e de fato andarmos no Espírito. Pastor, o que é jejum? Alguém me fez essa pergunta essa semana. Pastor, eu posso jejuar? Eu posso apresentar um jejum diante de Deus, mas não sendo de alimento, de Netflix, de WhatsApp, de rede social? Cara, isso é bom, mas esse não é o jejum apresentado nas Escrituras. O jejum apresentado nas Escrituras, ele é uma ausência de alimento para o nosso corpo, de comida para o nosso corpo. Eu não sei se você já teve a experiência de jejuar mais de um dia. Quando você jejua mais de um dia, você sente literalmente o seu corpo, ele pedindo, ele clamando, ele chorando por alimento. Dá dor no estômago, você fica mal, você passa mal. Eu entendo que jejuar é literalmente, no literal, maltratar a carne. Pastor, mas e Deus quer sacrifício? Cara, Jesus, o próprio Jesus, de fato, ele jejuou. Eu te pergunto, 40 dias no deserto, provavelmente na base da água, como ficou o corpo de Jesus? Delimitado. Mas como ficou o Espírito de Jesus? Forte, ousado, poderoso. Porque se nós queremos vencer as nossas inclinações, nós precisamos orar e nós precisamos jejuar também. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu digo isso com experiências próprias. Quando você tem o hábito de jejuar, aquela área da tua vida a qual você luta constantemente e não consegue vencer, você consegue vencer através do jejum. Aquela área que você vem há anos lutando, luta, cai, não consegue, não se liberta. Cara, quando você começa a orar, quando você começa a jejuar,
tua carne perde efeito e teu espírito te fortalece e você consegue dizer não. O jejum é bíblico, cara. O próprio Jesus jejuou 40 dias. As escrituras estão repletas de ordenanças, de exemplos, de pessoas que de fato jejuaram. E eu tenho aprendido que para vencer minha carne, o jejum é uma das armas mais fortes que Deus deixou para nós. Esse dia batendo um papo com duas pessoas, dois jovens, e a gente conversando sobre justamente as inclinações da carne, sobre a pornografia, sobre a masturbação, sobre a prostituição, a gente falando acerca das questões que infelizmente afligem os jovens no século qual vivemos. Mas como vencer, pastor? Cara, tem muitas receitas, mas muitas receitas inválidas, que não tem utilidade. Agora, começa a ter uma vida de oração e começa a praticar um jejum, apresentar um jejum diante de Deus. Toda semana faz um jejum. Faz de meio dia, depois de um dia. Se puder faz de 2 dias, se puder faz de 3 dias. Só tomando água, para você perceber o quanto você vai se fortalecer no Espírito. E você vai perceber que todas as suas inclinações, todas as tuas vontades, elas vão perder efeito, elas não vão te dominar. Você vai dominar essas questões. Porque, cara, é a receita que Jesus deixou. É o mandamento que Ele nos deixou. Que nós deveríamos jejuar. Que nós deveríamos apresentar diante dEle. Ou entrarmos diante dEle, nos santificando, nos consagrando. E eu entendo que o jejum, de fato, ele tem esse poder mortificador. E não somente isso, cara. Quando você de fato apresenta um jejum diante de Deus, o teu espírito ele fica sensível à voz de Deus. Você se torna mais próximo de Deus. Você começa de fato a ter autoridade no Espírito. Tem uma passagem que os discípulos foram expulsar um demônio. E eles voltaram envergonhados, tristes, porque eles não entendiam, Senhor, por que aquele demônio não saiu? E Jesus vai dizer, porque existem alguns demônios que só saem com jejum e oração. Existe, de fato, algumas situações as quais você vai precisar estar realmente consagrado para de fato entrar em algumas situações. Você precisa estar realmente consagrado para que de fato você vença. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui tem áreas as quais vocês lutam constantemente e que a carne de vocês muitas vezes domina vocês. E que isso leva vocês a um mal-estar emocional. E isso gera crises espirituais. E muitas vezes você pergunta, cara, como é que eu vou vencer isso? Porque eu venho lutando há tanto tempo e eu não consigo. Eu quero te dizer, começa a apresentar diante de Deus. O jejum é literalmente uma surra na tua carne. O nosso corpo, ele sente de fato. Mas o nosso espírito se fortalece quando nós entramos por esse caminho. Então é importantíssimo, para nós vivermos uma vida no Espírito, nós temos que de fato regrar uma vida de jejum e oração. Semana passada teve uma conferência, a conferência Lidere como Jesus, na igreja da Desescope, em São Paulo. E o pastor Luciano Subirá, ele trouxe uma mensagem sobre jejum e oração. Cara, aquela mensagem, ela me fez eu despertar e eu entender que de fato não há como a gente querer viver uma vida plena no Espírito se nós não nos consagrarmos também através do jejum. E ele começou a contar algumas experiências que ele já viveu. Ele já passou 40 dias também jejuando, só na água. Cara, mas é um cara que quando prega, é um cara que quando abre a boca, não precisa gritar, não precisa fazer muita coisa. Você sente Deus automaticamente só no cara falar. Uma vez eu assisti uma mensagem do pastor Luciano Subirá, ele pregando quietinho, mansinho. Mas quando eu terminei de pregar, meu irmão, a minha alma dizia, cara, corre para o quarto, se joga diante de Deus, que eu quero Deus. A minha sede, uma sede foi provocada dentro de mim, porque eu queria cada vez mais. E eu lembro que eu orei orando, dizendo, pai, eu quero pregar como esse cara prega, eu quero ter a graça que esse cara tem, eu quero que quando eu falo as palavras, ela de fato saia como flecha no coração das pessoas. Aí Deus disse, se você fizer o que ele faz,
tudo isso vai acontecer. Se você me buscar como Ele busca, tudo isso vai acontecer. Se você jejuar como Ele jejua, tudo isso vai acontecer. Eu já fiz uma experiência, eu, Jefferson. Pastor, pode dizer que jejuou? Pode. Você não pode contar, se vangloriar, se exaltar disso, mas contar pode. Como diz o pastor Luciano Subirá, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Porque Ele disse que jejuou. Mateus capítulo 6, capítulo 5, ele falando sobre a questão das boas obras, ele vai dizer que as vossas boas obras brilhem diante dos homens. E certa vez nós estávamos, eu disse, Jefferson, vamos nos retirar. E a gente foi para um local, para um sítio, e ficamos 4 dias, não foi? 4, 5 dias. Cara, é ruim. Para quem nunca fez um jejum prolongado, você diz, cara, primeiro dia eu vou chegar lá meio descrente, mas no segundo dia, ó, eu vou estar cheio, terceiro dia eu vou estar pipocando. Mas não é assim não, cara. É totalmente o inverso. Você chega lá no processo da consagração, aí teu corpo vai perdendo forças, o teu corpo vai ficando deleitado. A gente tinha colocado as horas de jejuar, ou melhor, as horas de orar. Cara, para se levantar para orar é um sacrifício, porque literalmente teu corpo está assim, ó, sem energia. Você fica literalmente um morto-vivo. Aí ora, deitas, faz a programação. Mas quando foi o último dia, quando a gente estava vindo embora, a gente morto de fome ali, doido para voltar para casa, não podia nem sequer cantar mais, de tanta fome que a gente estava. E eu disse, cara, vamos encerrar esse momento com um louvor? E a gente cantou uma música, eu e o Jefferson ali, só nós dois. Meu irmão, você não tem ideia do que aconteceu ali. Nós sentimos uma presença como nunca antes eu senti naquele local. Em toda a minha história de cristão, eu nunca senti Deus como eu senti naquele local. Mano, Jeff não conseguia tocar, eu não conseguia cantar. A gente chorava desesperadamente nós chorávamos. Porque algo muito maior nos invadiu de uma forma sobrenatural. Apesar do nosso corpo estar totalmente fragilizado pela ausência do alimento, o nosso espírito estava totalmente fortalecido. A Bíblia diz que quando Jesus jejuava, depois de 40 dias, ele estava lá totalmente desnutrido, estava totalmente ali sem forças. A Bíblia diz que os anjos foram levar alimento para ele. O que nós sentimos foi mais ou menos essa sensação. É como se Deus dissesse, meu filho, valeu a pena, eu vou fortalecer vocês. E esses dias conversando com o Jefferson disse, cara, eu preciso voltar a essa experiência novamente, porque eu estou até hoje me alimentando daquilo que eu fiz lá atrás. Precisamos, porque não há como nós vencermos o nosso espírito, não há como nós vencermos nossa carne apenas assistindo Netflix, apenas assistindo séries, apenas passando a noite no WhatsApp. Cara, não há esse tipo de alimento. Ele enfraquece teu espírito e faz você se tornar cada vez mais carnal. Porque como nós lemos, existe uma luta, carne e espírito. Quem mais nós alimentarmos é que vai predominar. Eu tenho orado para que Deus levante uma geração nesse lugar. Uma geração não de jovens incompetentes, não de jovens irresponsáveis. Eu tenho orado para Deus levantar uma geração de jovens que diga, cara, eu quero ser santo como santo é Deus. Eu quero ser cheio, eu quero em nome de Jesus evangelizar. Eu quero profetizar, eu quero ganhar vidas. Eu quero expulsar demônios, eu quero curar enfermos. Cara, mas isso vai acontecer a partir do momento que nós entendemos que precisamos viver uma vida regrada de oração, de jejum, buscando Deus com toda a nossa intensidade, com todo o nosso coração. E eu entendo que em terceiro lugar, para nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, nós precisamos viver uma vida em santidade. Precisamos viver uma vida em santidade. Porque se nós não formos santos, cara, o telefone está on, dele aí, por favor, ele está indo lá. Nós precisamos ser santo como santo é o nosso Senhor. Pastor, eu preciso orar. Beleza. Eu preciso jejuar. Totalmente preciso. E precisamos ser santo como o Senhor é santo. Ter uma vida de santidade. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Coloca por gentileza
1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Pastor, o que é ser santo? Ser santo é literalmente viver uma vida separado do pecado. Tem não é na Bíblia de vocês? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7. Paulo escrevendo vai dizer: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Pastor, o que é ser santo? Cara, é ser separado do pecado. Escuta, pega essa. Não adianta você jejuar, não adianta você orar, se você não for santo, se você não se ausentar da impureza, se você não se ausentar dos teus grupos imorais, os quais você está introduzido dele. Nós queremos viver uma vida de santidade com Deus, mas nós não temos a capacidade, nós não temos a coragem de deixar amigos que nos conduzem ao erro. Nós queremos ser santo, mas a gente dá risada do que é errado. A gente se torna coparticipante do pecado do outro. A gente encobre a safadeza do outro. A gente até incentiva a safadeza do outro. E nós queremos ser santo. Ser santo é ser oposto ao pecado. Ser santo é você ir na contramão daquilo que o mundo te apresenta. Pastor, mas é difícil. É verdade, é difícil. Mas não é impossível quando você de fato vive uma vida em consagração. Quando você vive uma vida em oração. Quando você vive uma vida buscando Deus. Quando você vive uma vida de fato buscando Deus, o teu espírito, a tua mente passa por um processo de reciclagem, uma limpeza na tua mente, no teu coração. E você começa a olhar para aquilo que é errado. E você começa literalmente a sentir nojo, a sentir vergonha daquilo que é errado. Porque eu vejo a geração de hoje querendo ser cheia de Deus, mas não querem andar em santidade. Não querem ser parecidos com Deus. Não querem dizer não ao pecado. Não querem dizer não às rodinhas, aos meios sociais e morais, dos quais muitas vezes participamos. Nós queremos ser santo, mas nós queremos ser santo, ou melhor, nós queremos ser cheio de Deus. Queremos vencer o pecado da nossa maneira, dos nossos métodos, nas nossas fórmulas. E nossas fórmulas e métodos, infelizmente, não funcionam. Ou nós nos tornamos santos, e Paulo vai dizer que Ele não nos chamou para a impureza. Ou de fato nós passamos por uma reciclagem, ou dificilmente nós iremos de fato viver uma vida reta. Coloca Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nesse versículo Paulo vai mostrar muito bem como é que acontece o processo da santificação. Filipenses 4, 8, Paulo vai dizer: finalmente, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, se é verdadeiro não é falso, não é injusto, não é mentiroso, não é enganador. Tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O problema é que nós pensamos em coisas imorais. O nosso pensamento, a nossa mente, ela é totalmente direcionada, ela é cheia de tudo que não é honroso, de tudo que não é digno, de tudo que não é santo. Nós pensamos e nos enchemos de todo tipo de imoralidade. Aí nós queremos ser santos. Paulo vai dizer que se existe alguma coisa boa nessas questões, tudo que é amável, tudo que é louvável, que essas coisas ocupe a tua mente, os teus pensamentos. Se os nossos pensamentos não estiverem voltados para as coisas do alto, para o céu, dificilmente nós iremos conseguir viver uma vida de santidade. É impossível. Esses dias um jovem chegou para mim e disse: pastor, eu estou sem rede social, eu estou sem Instagram. Por quê, cara? Esse cara, porque eu cheguei à conclusão que eu não consigo viver uma vida reta se eu tiver com o Instagram. Eu não consigo. Eu
eu acabo errando, pecando, eu acabo, infelizmente, acessando conteúdos que eu não deveria acessar. Então eu resolvi abrir mão da minha rede social. Uau! Sabe o que é isso? Jesus vai dizer o seguinte: se teu olho direito te leva a pecar, arranca ele e joga fora. Se tua mão direita te leva a pecar, arranca a tua mão e joga fora. Porque é melhor você entrar no céu faltando um olho, faltando uma mão, do que tendo 2 olhos, 2 mãos e ir para o inferno. O que esse jovem fez foi o seguinte: ele disse, cara, eu sei qual é a área que me atrai, então vou ser radical com relação ao pecado que me atrai. É igual o cara que é alcoólatra ou que já foi alcoólatra, e ele sabe que o problema dele é álcool, e ele não vai no bar, porque ele sabe que no bar tem cerveja, tem cachaça, tem pinga, e ele é radical com relação a isso. Ele diz, cara, eu não entro em bar, ponto. Outro, mas por que, fulano? Porque eu não entro, e ponto. Porque ele conhece suas fragilidades, ele conhece de fato quais são as áreas que lhe atraem. Cara, e não vos engane com o que eu vou dizer. Nós pensamos que Satanás é tolo, é besta. Eu sou mais inteligente que o diabo. Não, cara. Satanás era um querubim ungido. Então aquela ideia de Satanás com chifre, com rabo, cara, não tem nada a ver com ele não. Ele é mar. Mas a Bíblia diz que ele era me ajuda aí. Um anjo ungido. Qual é o nome do anjo lá, meu Deus do céu? Querubim ungido. Então o cara não era um bicho de ponta. Satanás, ele nos tenta segundo as nossas necessidades. Ele conhece as minhas fragilidades, as suas fragilidades. Quando Jesus estava lá no monte, lá no deserto, orando 40 dias, precisando de comida, ele chega para ele e faz: ei, tu não é Jesus, tu não é filho de Deus? Transforma essas pedras em pão, besta, e sacia tua sede, ou melhor, sacia tua fome. Aí Jesus vai dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Satanás, ele olha você, ele sabe tuas necessidades, tuas carências, tuas vontades, e ele sempre vai levar para você uma bandeja, apresentando diante de você. Eu participei de um evento, e nesse evento tinha um muçulmano, e esse muçulmano, a gente com fome, muita fome. Aí ele apresentava o refrigerante dele e dizia: Alá, nós te apresentamos o nosso refrigerante. Aí ele fazia: vocês querem? Vocês querem o refrigerante Alá? E alguns crentes tomavam. Uau, já pensou? E é dessa forma que Satanás faz. Ele percebe qual é as nossas necessidades e ele apresenta para nós: ó, vai rapaz, aproveita. Tu estás solteira, tu estás solteiro. Tu estás precisando de dinheiro. Cara, Satanás, ele nos conhece, porque a Bíblia diz que ele vive rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Então não brinque, ele conhece. Por isso é que a Bíblia vai dizer que nós devemos vigiar constantemente, que nós devemos estar orando constantemente, vigiando, para que nós não venhamos ser tentados ou cair na tentação que muitas vezes é colocada diante de nós. Então, se nós queremos viver uma vida plena no Espírito, cheia no Espírito, nós precisamos entender que precisamos orar, precisamos jejuar e precisamos ser santo. Eu preciso buscar Deus, mas ao me levantar da oração, eu tenho que manter a minha mentalidade ligada. Eu tenho que vir para o culto buscar Deus, mas na segunda-feira eu tenho que estar ligado, entendendo, cara, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, e para ser cheio de Deus, eu tenho que andar uma vida reta, íntegra. Então eu vou cortar relacionamento, eu vou evitar de ir para lugares, eu vou buscar Deus, porque essa é a minha meta. Aplauda Jesus bem forte aí. Você precisa fazer isso, cara, porque senão nós iremos ficar brincando de ser cristão. Você vem para o culto, aí você ouve uma palavra, aí você sai do culto, cara, que coisa legal, pai, a partir de hoje vou viver o sobrenatural, mas na segunda-feira você não vigia. Aí a primeira mensagenzinha que chega para você: olha, vamos para o motel hoje. Aí você vai para o motel. A primeira proposta que chega, você se vende, você se dobra. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito, nós precisamos fortalecer a nossa alma, para que quando essas propostas vierem sobre nós, nós venhamos dizer: em nome de Jesus está repreendido. O meu alvo e o meu objetivo é outro.
Quantos aqui nessa noite querem viver uma vida no Espírito? Levanta a mão. Você deseja isso mesmo? Você deseja? Ó, vocês sabem quem é que dá uma vida plena no Espírito? É Deus. Jesus vai dizer que se nós pedirmos ao Pai, Ele nos dará o Espírito Santo. Se nós pedirmos ao Pai, Ele nos dará o Espírito Santo. Ele não nos negará. O profeta Joel, ele disse que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Sobre quem? Toda carne. Homens, jovens, velhos terão visões e revelações. Eu tenho profetizado, eu tenho orado. Pai, nos levanta. Eu não quero ser pastor de uma igreja fria, morna, não. Eu quero que em Vertentes levante uma geração de jovens ousados, de mulheres ousadas, que se hoje falar aqui em Vertentes tem uma galera cheia, transbordando do poder de Deus. Que se ouça falar aqui em Santa Cruz tem uma galera galponense, louca, apaixonada por Jesus, que está profetizando, que está orando, que está ganhando vidas para a glória de Deus. Ei, eu acredito que Deus derramará o seu Espírito sobre toda carne, homens, mulheres, crianças, velhos, idosos. Há uma promessa de Deus para ser derramada, liberada nos últimos dias. Então, se você deseja isso, se coloca em pé nessa noite, se coloca em pé. Escuta, se você deseja ser cheio do Espírito Santo, se você não está contente em ser um carnal, só depende de você aqui nessa noite. Eu quero que você ore. Eu quero que você peça. Porque a palavra dele nos diz que todo aquele que pede, recebe. Que todo aquele que busca, encontra. Ei, as mãos do Senhor não estão encolhidas. Os seus ouvidos não estão surdos para que não possa nos ouvir. Eu quero profetizar. Nós estamos às vésperas do São João. Escuta essa. Nós estamos às vésperas das festas juninas. E esse é um período onde muitos crentes se desviam. Esse é um período que muitos crentes infelizmente deixam o Pai. Mas eu quero profetizar que essa igreja não irá deixar o Pai por conta de um forró. Mas eu quero profetizar que essa igreja irá invadir as quadrilhas, irá invadir os forró para levar Jesus, para profetizar, para dizer: ei, aqui não é o teu lugar. Uou!